Meus irmãos, vamos ouvir nessa tarde uma pregação que vai expor o Salmo 70. Vamos passar então a ler esse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto de Davi em memória. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, pressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detens. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós tivemos uma introdução na pregação da manhã sobre a Segunda Guerra Mundial, 1945, bombardeio da cidade de Dresden, e agora pela tarde vamos então dar um enfoque também no assunto sobre guerra, como isso tem conexão com esse salmo. Depois da Segunda Guerra Mundial começou-se o que é chamado de Guerra Fria entre as duas potências vencedoras, a União Soviética e também os Estados Unidos. E então existiu um certo momento dessa Guerra Fria, precisamente nos anos 50, uma guerra que envolveu uma nação que estava sendo influenciada pelo comunismo. Lembrando que a União Soviética, também vencedora, queria implantar o comunismo pelo mundo inteiro. Então essa nação, onde surgiu essa guerra, esse conflito, essa vontade de influenciar a partir dos comunistas, foi a nação do Vietnã. Pequena nação, país ali próximo à Indochina, distante. Os americanos nem conheciam que nação era essa, mas haviam então se envolvido numa guerra ali. Desde 1956, os Estados Unidos iam apoiando essa região que estava sob influência do comunismo. Eles estavam apoiando ali pelo sul esse país para que ele não fosse inundado com essa filosofia ou essa cosmovisão, essa visão de mundo marxista, materialista. Nessa época, os Estados Unidos já ajudavam, na década de 50, mas ainda não se envolvia militarmente, dava conselhos, ajudava aqui e ali e buscava influenciar ali os governantes para que pudessem se manter firmes contra o comunismo. Mas a partir dos anos 60, as condições políticas ali no Vietnã, as condições diplomáticas, elas começaram a se despedaçar, começaram a se agravar. Então, os Vietcongs, que eram os guerrilheiros do sul do Vietnã, que eram pró-comunismo ali no sul, e que eram pró o exército do norte, que esse norte invadisse então o sul e toda a nação fosse comunista. Esses Vietcongs se juntaram a essas tropas norte-vietnamitas e começaram aqui e ali no sul a explodir uma base, a atacar uma base americana, e então a situação política se agravou. Foi nesse ponto, desse agravamento, que os Estados Unidos resolveram então colocar tropas no Vietnã. Até então não tinha acontecido isso, mas então resolveram colocar tropas ali no Vietnã. E a primeira batalha que os americanos enfrentaram diretamente esse exército Vietcong com os norte-vietnamitas aliados foi uma batalha conhecida historicamente como a Batalha de Ia Drang. Esse nome por causa de um local, um vale no sul do país, e em 1965 os americanos então enfrentam esse exército. E você pode ler sobre isso, você pode assistir sobre isso também no filme de Mel Gibson, o filme Fomos Heróis, e você vai ver essa batalha de Ia Drang. Essa batalha foi uma surpresa para os americanos. Eles nem conheciam os vietnamitas antes, nem conheciam essa nação, e
de repente estavam envolvidos militarmente ali no Vietnã. Essa batalha foi interessante porque, por muitas vezes, o exército, o todo-poderoso exército norte-americano, ele teve que pedir por rádio, várias vezes, apoio aéreo, bombardeiros, caças, helicópteros, para investir contra esse exército determinado. E a situação, ela se tornou tão desesperadora, um certo dia dessa batalha, que um tenente-coronel, que estava ali atuando no campo, ele correu para o radialista, para o soldado responsável pelo rádio, ele tomou o rádio e ele citou uma senha para o exército que estava ouvindo. Ele tomando então esse rádio, ele disse: flecha partida, ou flecha quebrada, flecha quebrada. O que quer dizer isso? Esse código, que é raríssimo na Força Americana, ele informa a todas as unidades aéreas ao redor que uma unidade americana, ela está próxima, ela está na iminência de ser completamente aniquilada, massacrada. Então esse código é usado só nessa situação que é rara. E o resultado então disso, uma vez que esse código é evocado, todo o socorro aéreo disponível naquele teatro de operações, ele deveria investir então contra aquele ponto que foi citado, a localização. E o socorro de fato veio do alto, os aviões vieram, bombardearam toda a área, e então os vietcongues foram derrotados, os americanos também morreram com fogo amigo, também, infelizmente, morreram diante do próprio fogo amigo, muitos mortos então de ambos os lados. O que tudo isso tem a ver com o Salmo 70? Esse parece uma aula de história, né? Citar um exemplo de guerra desse tipo. Mas eu usei isso para introduzir você no Salmo. Assim como esse exército americano, forte, poderoso, valoroso, assim é Davi nesse Salmo. Um homem igualmente forte. Um homem que as Escrituras falam que é segundo o coração de Deus, o Senhor dos Exércitos. Davi também, ele tem essa característica, é um homem de guerra, um senhor de guerra, um homem vitorioso nas batalhas. Mas que teve muitas vezes a sua força, o seu poder testados. Muitos foram os inimigos declarados de Davi: Saul, Absalão, Simei. Se vocês lembram aquela história que Davi está fugindo de Absalão, Simei estaria amaldiçoando Davi. Ele é benjamita, ele é da mesma tribo do rei Saul. Veja então, perseguições graves que Davi sofreu na sua vida, e nem sempre Davi teve uma boa reação. Nós lembramos da última pregação sobre Davi diante de Aquis, rei de Gate, e vimos que ele não teve uma atitude muito correta, e mesmo assim Deus, na sua misericórdia, o livrou. Então essas perseguições certamente criaram cicatrizes em sua alma. Davi se livrou de todas estas dificuldades com a ajuda que veio de cima, ajuda de Deus. Os filhos de Deus, meus irmãos, estão em guerra. Você está em guerra. Você tem esses exércitos ao seu redor, esses vietcongues espirituais, podemos dizer assim. Salmo 1 e 2 mostra a antítese, mostra os justos de um lado, os ímpios do outro lado. Os ímpios estão perseguindo os justos, existe essa antítese, não só nos salmos, mas na sua vida existe essa antítese. E por mais forte que às vezes nós podemos ser, meus irmãos, nós não somos autossuficientes, não somos. Há situações em nossas vidas que são difíceis, que são urgentes, e que nós precisamos então de uma intervenção rápida, uma flecha partida que vem do alto, ajuda que vem do próprio Deus, para que nós não sejamos aniquilados, massacrados pelos nossos inimigos. Então o Salmo 70 mostra um filho de Deus prestes a ser aniquilado, massacrado. Ele chama a Deus aqui em seu socorro, ele fala dos seus inimigos, contra os seus inimigos. E da mesma forma que o salmista aqui faz, meus irmãos, a palavra de Deus vem a nós hoje, nessa tarde. Esse salmo aqui nos chama a orarmos de forma urgente. Você precisa orar muitas vezes de forma urgente, de forma confiante ao mesmo tempo nas misericórdias de Deus. Então, o tema
desse salmo é o seguinte: esse salmo aqui, o 70, te chama a lembrar de buscar a Deus em meio à calamidade. Esse é o salmo para nós nessa tarde. Um salmo para nós lembrarmos de que muitas vezes é necessário que nós evoquemos a Deus rapidamente, de forma urgente, para que Deus venha intervir em nosso favor. Então vamos ver 3 coisas nesse salmo. Vamos ver o seu pedido. Ele é um pedido urgente. Essa é a primeira coisa que vamos ver. A segunda coisa que vamos ver são as imprecações do salmista, como o salmista chama a força de Deus para atuar contra os seus próprios inimigos, o inimigo de Deus. Em terceiro, vemos a confiança e o conforto daqueles que buscam a Deus. Eles encontram conforto, eles encontram ajuda. Então, o primeiro ponto é esse do pedido urgente. Então, meus irmãos, o título desse salmo, ele traz a expressão em memória. Isso quer dizer aqui que esse é um salmo para se recordar. Ele não é um salmo, ele não é uma passagem totalmente nova, não. Esse salmo, ele pode ser encontrado também no salmo anterior, o salmo 40, e dos versículos 13 do salmo 40 em diante, é exatamente esse salmo aqui, o salmo 70, com pouquíssimas variações. Mas então, Davi traz esse salmo novamente e coloca em memória, ou seja, lembra desse salmo. Davi então ele tira esses 5 versículos desse salmo 40, e os acomoda aqui nesse salmo 70 para serem usados em alguma ocasião específica. Nós não sabemos que ocasião é essa, mas Davi traz de novo para uma ocasião específica. Meus irmãos, há ocasiões desesperadas na vida de um filho de Deus, e que esse filho de Deus deve se lembrar de orar como o salmista orou nesse dia, em memória, essa circunstância. Ele deve se lembrar de como então orar a Deus. Então Davi faz um pedido urgente, ele faz isso no versículos 1 e também no versículo 5. Então é como uma espécie de sanduíche que tem pão em cima, tem pão embaixo. O salmista ele começa e termina o salmo chamando a Deus. Veja aí, versículo 1, ele diz: praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. No versículo 5, novamente, encontramos essa urgência, fechando esse salmo. Ele diz: ó Deus, apressa-te em valer. Já falamos que não é especificado o contexto aqui, mas então podemos pensar em vários momentos da vida de Davi. Ele passou por momentos em que sua vida esteve por um fio. Quem sabe você não tenha já passado por um momento em que você achou que sua vida estava por um fio. Na época de Saul, por várias vezes Davi foi quase capturado. A vida dele foi livrada assim, por um milagre. Em uma dessas ocasiões, dessa fuga de Davi, ele quase foi pego mesmo. Se não fosse uma intervenção rápida de Deus, Davi teria sido pego. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, onde encontramos o relato de uma dessas fugas. 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 25. Vou ler o versículo 24, que tem um pouco de contexto aqui, tem uma localidade. Então, diz assim essa passagem até o final. Então se levantaram eles e foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Jezibom. Saul e seus homens se foram ao encalço dele. Isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender.
Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros em Engedi. Meus irmãos, que situação! Certamente teria morrido nesse dia. Lembra que Saul, por várias vezes, tentava enfiar o seu dardo, a sua lança em Davi, na corte do rei. Então não haveria um escape para Davi aqui, certamente morreria, sua vida estava aqui por um fio. Veja como Davi foi salvo de uma maneira urgente, uma maneira maravilhosa, meus irmãos, uma providência de Deus que é algo indizível. E certamente ali Davi, que é o autor de todos esses salmos, estava ali orando: Senhor, por favor, seja urgente, Senhor. Talvez como o Salmo 70, praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, Senhor, em socorrer. Agora eu vou morrer se o Senhor não me livrar. Vejam, meus irmãos, como Davi, ele é atendido de uma maneira milagrosa. O pobre e necessitado Davi foi libertado. Então ele podia dizer, conforme o versículo 5, tu és o meu amparo, o meu libertador. Tem a experiência de que o Senhor é bom para comigo. Meus irmãos, quantas situações os filhos de Deus passam e que, portanto, precisam de fazer essa oração urgente. Quantas situações você não passa na sua vida que são urgentes e que você precisa de uma resposta rápida em seu favor? Não é assim muitas vezes? Por exemplo, quando chega o desemprego, não é uma situação urgente, em que você precisa rapidamente de uma resposta do Senhor. Você tem esposa em casa, tem filhos em casa, e a despensa começa a ficar vazia, você precisa rapidamente de uma resposta. As contas continuam a chegar, e se elas vão chegando e se acumulando, você vai ficar cada vez mais numa pressão que você vai sucumbir. São situações, meus irmãos, que um crente, ele pode fazer essa oração, ele deve fazer essa oração. É isso que nós somos lembrados a fazer com esse salmo aqui. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor em socorrer. Talvez não seja um desemprego, talvez você tenha filhos desviados, e você se sente como se estivesse cercado de tristeza, não inimigos, mas as suas emoções, o seu coração, a sua alma, você está partido. Quando você observa que seu filho querido, ou entes queridos, outros entes queridos, que eles não comungam daquela fé que outrora comungavam, e que agora estão cada vez mais se indo distantes do Senhor, seguindo apressadamente o caminho que conduz à condenação. E então você pode orar esse salmo também. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor. Vou fazer em favor de outro também. Senhor, praza-te em livrar aquela pessoa, fulano de tal, meu filho, meu pai, meu irmão, meu tio, enfim. Meu coração se encontra angustiado, Senhor, praza-te em atender essa oração. Praza-te em livrar aquela pessoa. Urgente. A situação de salvação é urgente. Quem sabe o casamento. Você percebe que o seu casamento se foi. Não há mais nenhuma identificação entre você e o seu cônjuge. Parece que vocês são dois irmãos numa casa, já não sentem nada pelo outro, já não sente aquilo que outrora sentiam quando namoravam, tinha aquele apreço, aquela atenção, e de repente isso não existe mais, o casamento está afundando. Já não há uma conversa sem que também não siga uma discussão pesada. O inimigo aqui, que é o nosso pecado, Satanás, parece estar prevalecendo. Então, meus irmãos, diante de tal situação, é urgente. Olha a Deus, praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, Senhor, em socorrer. Eu estou a ponto de ser aniquilado, meu casamento está a ponto de ser massacrado. Ou talvez esse inimigo que o cerca seja a sua própria vida espiritual. Um dia você acorda bem animado,
servindo a Deus e animado em servir a igreja, o povo da igreja, mas no outro dia você não tem força nenhuma, e se questiona se ainda vale a pena ser um cristão, quando todos os outros estão felizes, você aqui, tanta pressão. Será que a vida cristã é realmente isso? Triste. Você então mergulha nessa situação, nessa fraqueza espiritual, não tem mais disposição para ler a Bíblia, não tem disposição para encontrar alegria na pregação, nas pessoas da igreja, nada te satisfaz mais. E você sai para dar uma volta com um amigo, sai, conversa com ele, ouve uma música que fala no seu coração, o coração é enganoso, deprimido, ou você assiste alguma coisa na TV, Netflix, YouTube, para tentar preencher. Meus irmãos, eis a urgência, eis o clamor que deve ser feito diante de tal situação. Praza-te, ó Deus, tenha pressa, Senhor, por favor, livra-me, dá-te pressa, Senhor, socorre-me, Senhor. Ó Deus, apressa-te em valer. Talvez essa outra razão urgente seja uma doença, seja o Covid, talvez seja ele, doenças que consomem as forças. E então, meus irmãos, você deve se lembrar dessa oração em memória, você deve fazer essa oração. Quantas vezes você não tem dificuldades para continuar sendo cristão nesse mundo? Mas quantas vezes você tem orado a Deus por urgência? Talvez você tenha orado a Deus, mas, meus irmãos, esse salmo te mostra, ele te convoca a orar com urgência. Senhor, seja rápido, é justo, é legítimo. Deus quer que assim seja feito. Deus quer mostrar a sua graça sobre a sua vida. Irmãos, um breve parêntese aqui. É necessário esclarecer que o cristão entende que tudo o que acontece nesse mundo acontece debaixo da providência do grande Deus. O cristão verdadeiro entende isso. O crente deve confiar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é verdade? Você crê nisso, você afirma isso, você está ok com isso. Mas, meus irmãos, por outro lado, é falta de uma compreensão sólida sobre a providência de Deus, que esse mesmo cristão que crê em tudo isso, sabendo que Deus age em tudo e tudo faz para a sua glória, seria errado, meus irmãos, se esse mesmo crente cruzasse seu braço e não orasse a Deus. Isso mostra um falso entendimento sobre o que é a providência de Deus. A providência de Deus não exclui que crentes devem orar e que devem orar de forma urgente. A verdadeira providência de Deus não anula a sua responsabilidade de orar a Deus diante das situações mais difíceis da sua vida. Muitas pessoas chegam à metade desse entendimento sobre esse assunto. Por exemplo, a respeito de outra doutrina também chegou à metade do assunto, a eleição, chega na metade do entendimento. E por crer que Deus então elege pessoas, Deus vai salvar pessoas, alguns estão dizendo, ok, então vou cruzar meu braço e Deus vai trazer pessoas de qualquer jeito. Afinal de contas, Ele que elege, então vou me ausentar da evangelização. Se Deus tem os seus eleitos, então não precisamos evangelizar. Isso dizem os hiper-calvinistas, que têm uma falsa compreensão da eleição e então se eximem de evangelizar. Veja, como nós podemos ter as doutrinas aparentemente corretas e na verdade elas não são, elas chegam no meio do caminho, falta outra parte e por isso perdemos o consolo de Deus, perdemos as verdades, deixamos de desfrutar das bênçãos do Senhor nosso Deus. Então a providência de Deus, a doutrina, também pode tornar um crente inoperante. O Salmo, que nos revela os sentimentos corretos de filho de Deus, mostra que Davi, que confiava na providência de Deus, é esse Davi que confia nessa providência, ele também é um mesmo que clamou ao Senhor como um desesperado. Esse é o clamor de Deus. Ele busca Deus na calamidade, ele busca Deus com urgência. Agora, meus irmãos, esse salmo também nos chama a orar para que esses inimigos
ou obstáculos, eles sejam eliminados. E essa é a segunda realidade que nós encontramos neste salmo. Então, versículo 2 e versículo 3. Sejam envergonhados e cobertos de vexames que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Aqui vemos as imprecações do salmista. Aprendemos a orar de forma urgente, primeiro ponto. Agora, orar de maneira imprecatória. Sejam envergonhados e cobertos de vexame. No Salmo 40, no versículo 15, que é semelhante a esse, ele diz, sofram perturbação. É isso que ele fala, essa é a parte imprecatória. Perturbados por causa da sua ignomínia, os que dizem bem feito, bem feito. Ou seja, meus irmãos, o salmista está dizendo que aquela humilhação que eles querem trazer sobre o salmista, que essa mesma humilhação, que essa situação, que esse terror, que essa calamidade caia sobre esses inimigos. Talvez você esteja se perguntando agora, então será, pastor, que é correto nós orarmos por vingança? Será que imprecação tem a ver com vingança? A resposta é não. Pelo menos não a sua vingança pessoal, mas a vingança, sim, do Senhor. Os salmos imprecatórios ou as imprecações da Bíblia, elas não partem de um sentimento pessoal, embora Davi está aqui sofrendo, mas essa imprecação não é uma vingança pessoal, meramente pessoal. Não parte então de uma ira pecaminosa. O desejo de vingança é uma atitude pecaminosa, a gente vê isso no catecismo, quando fala sobre o sexto mandamento. Esse salmo então, essa imprecação serve para moldar o nosso sentimento de ira diante dos nossos inimigos. Os salmos fazem isso, eles moldam você completamente, eles moldam também o seu sentimento de ira contra os seus inimigos. Existem muitos salmos assim, com linguagem forte. Vamos abrir um deles. Abra o Salmo 58, versículo 6. Salmo 58, versículo 6. Mais um hino, o Salmo de Davi. Ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, as queixas aos remozinhos. É um salmo de imprecação sobre inimigos que estavam ao redor, como um leão ao redor de Davi. Salmo 59, versículo 13. O salmista fala, consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó, até os confins da terra. Mais adiante ainda, Salmo 137, vamos cantar esse salmo depois dessa pregação. Salmo 137, versículos 8 e 9. É o salmo do povo na Babilônia, e os babilônicos pediam, cantem canções de Sião, queremos ver essas canções. E o salmista diz, nós não conseguimos fazer isso em terra estranha. No final, então, ele lança uma imprecação sobre a Babilônia, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. E o último salmo, Salmo 140, versículo 10. Mais uma vez, caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. Esses salmos estão dizendo o seguinte: não é uma vingança pessoal, não é, portanto, uma ira pecaminosa. O salmista simplesmente está dizendo o seguinte: Senhor, lute contra a injustiça. O seu atributo é justo, esses aqui estão agindo conforme os seus atributos. Senhor, vingue a si mesmo. Senhor, lute contra a injustiça, lute contra os seus inimigos, ó Senhor.
eles terão a glória se o Senhor não fizer nada. Senhor, lute pelo seu zelo, pela sua glória, lute pela sua honra. É o mesmo sentimento, meus irmãos, daqueles que já estão no Senhor dos céus agora. Lembre-se que existem santos que estão nos céus esperando o dia do juízo final de Cristo, e esses anjos estão perguntando: Senhor, quando o Senhor vai lançar a sua ira contra aqueles que nos tiraram o sangue? Senhor, quando que o Senhor vai vingar a injustiça? Não nós, meramente, mas a injustiça. Então, imprecação é isso. Imprecação é chamar o juízo de Deus contra os seus próprios inimigos. Vamos ler Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10. Os santos no Antigo Testamento oram de forma imprecatória. Os santos que já triunfam no céu, dos céus, também oram de maneira imprecatória. Apocalipse 6, versículos 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas? Você sabe que Deus é justo, está pedindo então o julgamento de Deus. Nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eles estão chamando aqui o juízo de Deus contra uma injustiça. Não é assim que as orações imprecatórias devem ser realizadas, com a mesma mentalidade. Aqueles que estão dizendo de mim, bem feito, que estão dizendo do Senhor, a Deus. Vemos que Davi era servo do Senhor, era o rei, segundo o coração de Deus, era um tipo do Senhor Jesus Cristo. Estão contra o seu ungido. Em última instância, estão contra o Senhor Jesus Cristo, dizendo bem feito. Então, que eles sejam envergonhados. Podemos pensar aqui em Simei, o benjamita, quando Davi fugiu escorraçado de Jerusalém, quando parecia que o trono de Davi não iria se perpetuar, que não viria o Messias, que os planos de Deus iriam ser frustrados. Então Simei, ele lança essa imprecação contra Davi. Ele está contra a unção, contra o Senhor, contra os planos do Senhor. Segundo Samuel 6, nós encontramos essa narrativa. No versículo 6, nós podemos dizer assim: atiraram pedras contra Davi, Simei, e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Eles vão fazer isso, usaram pedras sobre Davi. Versículo 7, amaldiçoando-o, dizia Simei para Davi: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. A expressão é uma expressão muito forte, irmãos. Homem de Belial, como se fosse um homem injusto, um homem segundo Sodoma e Gomorra. Seu homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Como se estivesse dizendo: bem feito. Meus irmãos, nós não vemos Davi tomando uma vingança pessoal contra este homem. Simei morre, mas Simei morre depois da morte de Davi. Salomão vem depois, e é ele quem executa o juízo, mas Davi não lança a mão desse homem, apesar de ter toda a prerrogativa disso aqui, mas ele não faz. A vingança fica com o Senhor, e essa vingança do Senhor vem por meio então de um magistrado, que é o outro rei que não Davi. Então, irmãos, devemos orar contra os inimigos, mas conforme esse salmo delimita, ele canaliza a maneira que devemos orar contra os nossos inimigos, que são também inimigos de Deus Altíssimo. Devemos orar contra aqueles ou aquilo que tem aterrorizado as nossas vidas. Davi fala dos perseguidores da sua vida, da sua alma, aquelas coisas que têm trazido angústias. São essas as razões dessa oração. Aquilo que traz destruição, aquilo que traz terror, aquilo que traz desespero. Essas são as razões para essa oração. Esses são os sentimentos que
que vêm sobre nós, que nos levam ao desânimo e ao pecado. Sentimentos desses que devemos então lutar e pedir então que Deus possa agir em nosso favor. Meus irmãos, só Deus pode fazer retroceder o seu inimigo. Pense nisso. Só Deus tem essa prerrogativa. Peça a Ele. Só Deus pode mandá-los embora em vergonha e humilhação. Você tem orado sobre isso? Você espera simplesmente que as coisas aconteçam? Você deve orar como filho de Deus, ora contra os seus inimigos, para que desse jeito, meus irmãos, dessa sorte, nós possamos ver a bênção de Deus e nos confortemos nessa bênção. Veja o versículo 4 agora. É pelo fato de que Deus responde de forma urgente que o salmista então pode se deleitar nesse Deus. Versículo 4. Vamos ler esse versículo. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Esse versículo não é o último, mas podemos ter esse versículo como uma conclusão de tudo o que aconteceu nesse salmo. No final, Deus deve ser magnificado pelo fato de que Ele responde, pelo fato de que Ele nos traz paz novamente. Então veja, receba por esse versículo que os nossos apertos, a nossa busca urgente por Deus, ela tem uma dupla finalidade. Tudo que nós passamos em Deus tem uma dupla finalidade. Tem a finalidade, número 1, o júbilo. Para aqueles que são salvos, eles devem jubilar, Deus vai ser glorificado. E já até falei o segundo, de fato Deus é glorificado. O primeiro, Deus faz, nós jubilamos e nós glorificamos a Deus. Deus seja magnificado. Se aquele que quer ser magnificado e louvado quer sentir essa expressão, de fato Ele vai responder às nossas orações urgentes. Então, irmãos, ninguém gosta de estar em aperto, mas estar em apertos muitas vezes oferece uma oportunidade que é única para vermos a salvação de Deus. Talvez Deus te leve para o fundo do poço um dia, para que você possa ver a urgente manifestação de Deus em salvação à sua vida. Então, nunca reclame, nem deixe de orar, ore urgentemente, veja a glória de Deus. Tudo isso leva os crentes então a se alegrarem em Deus, se alegrarem com os seus feitos no meio do seu povo. Certamente Deus não está distante daqueles que são pobres e humildes, como nós vemos no versículo de número 5. Deus resiste aos soberbos, sim, mas Ele dá graça aos humildes. Essa é uma realidade também aqui. Os pobres, necessitados do nosso salmo, Ele os atende todos, para que exultem, conforme também o Salmo 105, versículo 1 a 3, depois da maravilhosa manifestação de Deus, o salmista no Salmo 105 diz: rendei graças ao Senhor. É a doxologia: Senhor, seja glorificado, Senhor. Invocar o seu nome, fazer conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Vários salmos, essa é a realidade, a salvação. O Salmo 105, que fala da salvação urgente de Deus na história do povo. Abraão foi um que também esteve com a sua vida muitas vezes por um filho. Lembra aquele caso do rei lá, o faraó, Sara? O rei, o faraó viu que Sara era bonita, tomou para si, e ficou com medo de morrer ali. Deus livrou Abraão, Isaac, Jacó, mas Deus não se deteve em ajudar. Ele foi o seu amparo, Ele foi o seu libertador, e também assim na sua história, meu irmão. Seja do povo de Deus, que tem uma aliança com Ele, é assim, da mesma forma que Deus o trata. Ele é imutável, Ele não vai variar, Ele vai agir exatamente dentro da sua fidelidade. Aquilo que Ele promete é aquilo que Ele cumpre.
Ele vai ajudar os angustiados, Ele vai ser o seu amparo, Ele vai ser o seu libertador. Ele de fato já é o seu libertador. Ele é o seu libertador em Cristo Jesus. Ele já tem te dado, já se apressou em te ajudar. Nós que éramos pobres, meus irmãos, nós que éramos pecadores miseráveis, necessitados da graça de Deus, como o inimigo é maior do que os nossos pecados, Satanás, a nossa carne que nos levam para o inferno. Deus então se apressou em nos libertar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo é quem sofreu essas pressões aqui desse salmo. Foi Ele que buscou de forma desesperada o Senhor no Getsêmani, quando uma turba de malfeitores vinha ao seu encontro para o prender. Os líderes religiosos do seu tempo disseram: bem feito, se és Deus, livrou os outros, não pode se salvar, bem feito. Enquanto ele ali entregava, derramava a sua vida por nós, Deus o fez socorro por nós. Por seu sofrimento e morte, nós obtivemos a vida em abundância. Pelas suas chagas, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. E agora esse Senhor vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra, conforme o versículo 4. O Senhor respondeu às suas orações. O Senhor deu ao Senhor Jesus Cristo almas como dádivas, e Ele se alegra da resposta do Senhor. Meus irmãos, Deus nunca deixará sucumbir às pressões, porque você tem um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, que passou por todas as pressões, e não meramente como Deus, mas como homem. Hebreus fala sobre isso, passando por todas as coisas como homem, para ser um Salvador que fosse suficiente a você, não a sua alma somente, mas ao seu corpo também, as suas necessidades, todas elas, Deus pode supri-las por causa do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Pode ser que agora o sofrimento esteja grande para você, e você esteja talvez perdendo a sua esperança. Mas, meus irmãos, lembre-se da palavra do nosso Deus. Hebreus 10 fala sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, e esse salmo fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, não abandone a sua confiança. Ela tem grande galardão, então confie, você receberá o prêmio da promessa, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Creia, viva nessa promessa. Se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, Cristo está a nos garantir pela fé essa salvação, mas aquele que retroceder, sua alma não tem prazer. Confie nesse Salvador, nesse Messias. Embora esteja duro, espere no Senhor. E mais à frente, em Apocalipse, Cristo promete que em breve Ele vem. Ele vem sem demora. Ele vem para completar a sua salvação. E Apocalipse, no final, no capítulo 21, diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele virá ao seu socorro definitivamente. E definitivamente Ele aniquilará os seus e os nossos inimigos. Cristo vem para te buscar, meu irmão e minha irmã. Ele vem para julgar. Ele vem para envergonhar os seus inimigos. Então, Maranata, vem, Senhor Jesus.